Aê! Quarta-feira, no Border Sem Filtro, live com um doutor, com um psicanalista, neurocientista, Flávio Pereira da Silva. E com participação especialíssima do nosso querido Vadir, do Borderline Homem. Muito bem-vindos, sintam-se em casa, vamos chegando, esperar o pessoal entrar, conectar. Doutor Flávio está por aqui, Vadir também, Borderline Homem, Mari Guerra, Lucielma, Everton, muito boa noite, Ana, Borderline e eu. Como está em Londres? Tá muito frio por aí e muito tarde para Mari e para Ana. Márcia, fã, muito bem-vindos, bem-vindas. E hoje o tema é o borderline no homem, não é, gente? Que o pessoal tem esse mito achando que borderline é só mulher e esses diagnósticos aí, né, de bipolaridade, que é muito comum inicialmente receber, tanto para mulher quanto para homem, mas é mais comum homens receberem esse diagnóstico de bipolaridade, TDAH, enfim. E borderline é tido aí como um transtorno de personalidade, mas ficou aí meio que ligado ao universo feminino. Não se sabe muito bem porquê, mas hoje a gente talvez entenda um pouquinho o que está por trás desse universo masculino e do transtorno de personalidade borderline, que talvez até seja um pouquinho mais complicado para eles, por ter tanto estigma que já tem, né? Vide música polêmica que rolou aí, o bafafá, desde o dia 26, ainda mais com o universo masculino pesando em cima dos ombros dos meninões. Então, bora pra live? Apresentações feitas, pessoal vai chegando, vamos que vamos. Vou chamar aqui o Flávio. E às 8 horas, Borderline Homem estará conosco. E que não caia, e que não trave, que eu consiga ver o Flávio e que ele consiga me ver também. Tudo. Aê! Bom, já é um bom sinal. Se eu tô vendo alguma coisa, uma tela branca, já é um bom sinal, né? Sejamos otimistas. E aí, Flávio, como é que tá? Tô bem, Leti. Você me enxerga bem, me ouve bem? Sim, senhor. Positivo e operante. Que bom. Que bom. Falar um pouco Bom estar dessa nossa... aqui. Obrigada pela presença, tá? Eu que agradeço. Pode falar. Bom, eu sou Flávio, tenho 43 anos, né? Fui Melhor um safra, diagnóstico... 1981, também sou dessa mesma safra. Parabéns. Geração XZ ali, né? Exato. Então. E meu diagnóstico foi muito tardio, Leti. Eu tive um diagnóstico aos 39, 38, em 2022. Quando eu descobri que eu tinha, eu já estava em remissão. Por ali eu já tinha vivido tudo que eu podia. Olha que né? legal o que você está falando, porque a gente vai falar no finalzinho, né, sobre remissão, né? E no final eu tive remissão, né? E para o homem o estigma é um pouco chato, né? Para os amigos é mimimi, né? Você é sensível demais, então você entende as coisas erradas. Num relacionamento você é muito de se doar, né? Você acaba anulando a sua personalidade para criar uma personalidade para agradar. O que importa são o fim e os meios são questionáveis, né? E nesse caminho você não percebe que você está agindo dessa forma, de uma forma que provoca o mal, né? Quando você está tentando, na verdade, que o resultado seja uma coisa boa, né? Isso me pegou, e na verdade foi em 2022, com uma consulta psiquiatra, depois de tentar de tudo, eu já estava numa depressão neuroquímica enorme, né? Que eu seguia pelo menos os 7 dos 9, tá? Dos 9 critérios, né? Depois você explica, eu não sei se o pessoal, deixem aqui, galera, todo mundo que está aqui sabe exatamente o que borderline é, sabe os critérios. Se vocês têm dúvidas, deixem aí que a gente vai falando também sobre isso, tá?
Uhum. Então, e eu era altamente compulsivo, eu era explosivo, meu limiar de tolerância à frustração era altamente baixo, completamente emocional, com muito pouco acesso ao córtex frontal, sempre cheguei a pegar alguns diagnósticos: narcisista, transtorno antissocial, Sim. transtorno bipolar afetivo, até que eu me enchi os pacovar, né? E comecei a estudar neurociência. Me apaixonei, fui para Muito psicanálise, né? legal, muito legal. Aí fui para neurodesenvolvimento da infância, fui para neuromarketing, fui para coach, fui para liderança e fui fazer alguns testes para descobrir, né? Acabei me descobrindo como um borderline em remissão, tá? Eu devo Muito estar, bom, gente. eu devo estar Depois disso tudo, quando você recebeu o diagnóstico, você já estava em remissão pelo seu próprio, né, afinco ali em estudar, em se dedicar. Você também começou a fazer terapia cedo? Você já estava em processo terapêutico? Não, não. Meu caso foi mais ou menos o seguinte: eu estava numa depressão neuroclínica após um abandono. Meu grande problema sempre foi a Uhum. rejeição. Eu me tornava agressivo, eu me tornava tóxico quando eu percebia ou imaginava que eu podia perder. Sim, Nem só quando eu sim. percebia, tá? Eu já fazia uma dissociação cognitiva total e aí eu entrava, às vezes, em até modelo psicótico, tá? Stalkeando, tá? Criando manipulações psicológicas para manter a pessoa dependente de mim, porque quando na verdade eu era um dependente emocional dela, tudo que importava era eu não perder. Então a intenção era boa, os meios que eram Sim. complicados. E a gente nunca entende isso como uma questão de caráter, né? Afinal de contas, pela nossa intensidade, a gente está ali o tempo inteiro fazendo o quê? Dando o máximo da gente para conquistar o que é Ultrapassando os almejado. limites, né? Aí que vem o problema do border, é não ter borda, né? Por isso que até se tem aí também, né? Não é só por causa disso, mas também se fala de personalidade limítrofe exatamente porque a gente não tem limite. A gente vai indo, vai indo, vai indo, ultrapassa tudo e aí a gente explode. Mas ó, o limite É, já perdeu há muito tempo atrás, né? sim, Leti, eu brinco muito que, assim, um psicanalista, um terapeuta, né, um terapeuta, psicoterapeuta, ele só é terapeuta porque em algum momento ele achou que ele estava ficando doido, entendeu? Aí ele procurou uma pessoa que entendia de doido para dizer, olha, eu acho que eu tô doido. A pessoa falou, ah, não, você tá doido, mas ser doido é normal, né? É, todo mundo tem um Mas aí, quê, né? isso, mas aí eu vou te ensinar como um doido se controla. Aí eu aprendi, estudando, a me controlar. Eu falei, bom, se eu sei me controlar, eu posso ajudar as pessoas a aprender a se controlar. Então, na verdade, entendeu? Um terapeuta nada mais é um doido que reconhece o outro pelo faro. E isso tá no Exato. borderline, né? Então, é o que eu falo muito. Quando você descobre, é uma libertação. Porque eu deixei de ter problemas para ter superpoderes, Eu tá? falo isso, eu falo muito isso. Porque eu de repente, das inteligências de Gardner, né? Eu tinha inteligência lógica matemática, eu tinha o meu QI, eu fiz dois testes, tá? O primeiro foi logo depois da depressão neuroquímica, que eu estava em tratamento farmacológico, tudo. Uhum. Eu estava na base dos 96, tá? Me internei sozinho, seguindo as condições terapêuticas de ficar sozinho por pelo menos 2 anos. Vamos descobrir quem a gente é Exato, primeiro, exato. para não ficar dependendo de alguém, né? E o livro que me salvou, né? Doutora Ana Beatriz Barbosa, Mentes que Amam Demais, aquilo foi uma facada no meu peito. Foi ali que eu entendi, que eu falei, opa, né? E aí eu comecei a estudar, porque eu entendi que era 80, borderline, 80% comportamental, 20% farmacológico, né? Assim como 80% ambiental, 20% genético. A Exato. gente sabe, entendeu? Que algumas coisas liberam esse comportamento. E eu tenho uma questãozinha diferente, que aos 4 para 5 anos eu sofri um TCE, que é um traumatismo craniano, quebrei o crânio em 5 partes, né? Então pode ser que tenha alguma relação, porque foi uma lesão no próximo ao Pressão córtex total. pré-frontal. Me lembra muito
caso da onde surgiu a neurociência do Phineas Gage, que ultrapassou lá a barreira pelo... E aí uma pessoa completamente educada, equilibrada e comprometida, de repente começou a ficar mal educada, com comportamentos promíscuos, completamente viciado, né? Então começou-se a entender que o cérebro, a comunicação era meio disfuncional quando se liberava. E é o que acontece um pouquinho com o Burger, né? E aí eu tive que estudar muito, porque eu percebi que não eram o que eu sentia, era como eu reagia. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que as pessoas não entendem é que uma rejeição para mim, tá? Eu prefiro mandar a pessoa embora. É automático, assim. Às vezes é uma coisa que eu trabalho em mim, porque foi um traço que ficou. Eu né? vi isso em ação. Que... Eu vi isso em ação. Você viu, né? E outra coisa, só que também veio meus superpoderes. Aí eu descobri, pô, peraí. Se a memória está condicionada à emoção, e meu superpoder é super emoção, eu comecei a entender que eu tinha uma super memória. Fui fazer alguns testes, peguei lá que eu estava com traço de superdotação adulto. Aí foi o segundo exame de, né, neurológico, né, que você fez, né? Neuropsicológico, né? Um teste, né? Tem o é um neuropsicológico, você faz tanto a neuroimagem quanto os testes, né? De atenção e tal. E aí eu estava com traço de superdotação adulta e estava com. Eu era autodidata, que hoje não é vantagem nenhuma, né? Com que a gente tem de inteligência artificial. Mas eu descobri que eu tinha uma facilidade, uma rapidez para aprender e absorver as coisas se eu adicionasse emoção. Aí eu caí na farra, né? Na farra do quê? Me internei, neurociência, psicanálise, gestão estratégica, coach, hipnose. Total. A ponto de meu cérebro falar, meu amigo, dá um tempinho. Para não ter Entendeu? um burnout, né? Porque aí você já estava também ultrapassando o limite dos estudos também. Tava. Chega uma hora que começa a ficar tudo confuso. E você começa você sabe que o Burger é isso. A gente se interessa de uma maneira tão intensa que a gente quer ir a fundo e é uma coisa atrás da outra. Então, assim, as pessoas não levam em consideração que tem os traços borderlines, eles são presentes em grandes personalidades. Van Gogh cortou a orelha, Sim. tá? Tem muitos Marilyn Monroe, artistas, né? Músicos, atores, escritores, cineastas. inteligência sinestésica, inteligência lógica matemática, inteligência espacial. Pelo menos das 8 de Gardner, eles tinham umas 5. Aí a gente pode estar Marilyn Monroe, o Kurt Cobain, o Amy House, você está entendendo? São pessoas que, assim, elas são de um valor de habilidades, competências e talentos fora de série. Únicas. E uma coisa que eu gostei que veio à tona no tema do borderline é porque a gente estava muito estigmatizado. A própria música aí que você me abriu os olhos, né? Eu estava numa fase paz e amor, porque eu funciono assim, Ilete, eu preciso medicar pelo menos a cada 2 anos para dar uma regulada na minha fisiologia, tá? Eu tenho, pelas questões do passado, porque foi assim, o clássico Bird, o classicão mesmo, tá? Eu era um emprego, destaque, posição de destaque, um relacionamento, se dava pelo relacionamento, entrava em declínio emocional espiral, perdia emprego, vai tudo, né? Perdia relacionamento, caía para comorbidade, vício, compulsão, comportamento promíscuo, uso de droga, e aí eu fui, imagine isso, por quase 20 anos. Imagina. Só que aí o que eu falo para as pessoas, poxa, eu tinha lá, e aí no número, tá? Eu detesto a ideia de QI, mas é para o pessoal entender o quanto se pode, o quanto a remissão que a gente vai falar mais. O pessoal está perguntando sobre isso aqui, bastante. Em 89, eu tinha um 89 de QI. Não era mal, mas eu estava bem dentro da média. A média é entendeu? 83, não é isso? 83, 84, que tem chimpanzé aí com 86. Tá? Bonobos. Mas eu cheguei a 121 em 4 anos. Porque eu descobri os passos e aí estudei. Vou falar princípios básicos, tá? Porque eu me aprofundo, mas é memória e a gente não pode ter tanta essa confiança. Aí
Para me autorregular, eu caí em filosofia, amei o estoicismo, entendeu? Também curto muito. Para para conhecer um pouquinho, entendeu? De, de, da intenção por trás de um discurso, já que a gente é psicanalista, cair um pouquinho nas mitologias, entendeu? E aí eu virei um nerd. A grande verdade é essa. O que é, eu acho assim, para mim é o meu universo. Eu me perco lendo, estudando, sozinha, tranquila e feliz, assim, não preciso de mais nada. A não ser do meu canto, da minha paz, meus livros, e para mim tá bom, né? Meus instrumentos musicais, porque sem eles eu também não existo. Uhum. Hoje a minha dependência está aí, nessas coisas. Já foram pessoas, já foram drogas, já foram coisas nocivas, né? Assim, que me causavam dano. Eu substituí algumas das dependências e compulsões por outras compulsões que não são tão danosas, como leitura, estudo, música, né? E eu tenho sempre que me policiar, porque eu caio no mesmo erro que você comentou aqui, do ultrapassar o limite, ultrapassar o limite. Eu me coloco, não, 9 horas, desliga telefone, sai da internet, não atende ninguém, mas eu não consigo. Mas É, maioria das vezes eu me pego ali incidindo nesse erro de, ai, 10h30 eu tô aqui ajudando essa pessoa, não era para eu estar fazendo isso, mas eu tô. Entendeu? Isso é border, isso é o border. Até um dia que a gente tem um burnout. Ano passado eu tive um. eu, eu entendo muito bem o que é isso, né? Eu tive um burnout porque eu era completamente da área comercial. Minha carreira começou no banco, fui bancário por 9 anos, entendeu? Banco Banespa, depois virei Santander, cheguei até a gerência administrativa, dali a agência não poderia subir mais, Uhum. entendeu? Aí começou a dar-se os meus primeiros sinais e os meus primeiros contatos com o quê? Com vício. Bebida, tá? O uso de estimulante, né? E ali começou a se fazer uma diferença. Porque até então tudo que eu fazia, eu voava, porque é característica do Burden em evolução essa Sim. intensidade em tudo que faz. Meu primeiro emprego foi 6 cargos, assim, né? Aí eu saí de lá, fui para como corretor imobiliário, aí comecei a ter meu contato com venda, fui para o Pernambuco vender lote lá, vendi lote adoidado. Eu falei, acho que é o que eu gosto. Aí fui para a Toyota, né? Vender para grandes marcas. Aí virei. Depois fui para Ipiranga vender derivado de petróleo, entendeu? Depois uma concorrência me pegou. Ali, quando a concorrência me pegou, ali eu já estava com completa depressão neuroquímica. As pessoas me viam, mas eu me maquiava muito bem. O meu quarto parecia um hotel da Cracolândia, Gente, sério? completamente derrubado. Foi o dia da minha tentativa suicida. E bem clichê, entendeu? Que eu levo as coisas com humor. Eu acho que o humor, tá? Meu Deus do céu, o Let, o Emílio Surita fala muito isso. É a porta dos desesperados, entendeu? É a porta de emergência dos Sim, desesperados, tá? sim, E quando a gente aprende um pouquinho de neurociência, um pouquinho de psicologia, a gente entende que o humor ressignifica muita sim. coisa. E aí o tonto aqui, ó a tentativa. 5 gramas de cocaína e 2 corotes. Tem coisa mais clichê do que isso, É. Mas tá? a gente pode até falar que é clichê, pode até fazer piada, rir, tentar trazer isso para o humor, como você está falando, mas é um assunto seríssimo, né? E é algo que o border vive. É uma realidade do border, né? E por isso que eu fiquei É. tão preocupada com essa música. Porque às vezes pode não parecer tanto assim para quem está ouvindo e tal, mas para o border é muito assim. E a gente nunca sabe o que é muito assim para o border. Tudo pode ser um gatilho, sabe? É muito complicado você falar assim, ah, não, mas isso aqui não é nada. Não, mas respeita que para ele é muito, significa muito. E eu sei que hoje a live é sobre mais o universo masculino, né? Eu sei que, assim, tem uma taxa bem alta até, né, de tentativas e de sucessos, e é mais alta ainda entre os homens, né?
Porque o homem, ele sofre calado e explode sozinho, tá? O homem, ele sofre calado e explode sozinho. A gente é criado desde pequeno, tá? E isso eu não quero colocar como um vitimismo, mas como uma característica, Não, mas é tá? importante dizer, porque sim, a criação é diferente. E É, o universo, a pressão que a sociedade faz em cima da mulher é uma, e em cima do homem é outra. E é preciso do, colocar isso. do homem o conceito é competitivo. O homem passa a vida, o meu é melhor que o seu, o meu é maior que o seu, o meu é mais rápido que o seu, entendeu? Então a gente está sempre na pressão da Para competição, ganhar. tá? Sempre na sempre a relação com o pai, embora meu pai seja o cara mais maravilhoso da vida, mas Freud explica, é ambivalente. É a questão de respeito Uhum. com a qualidade. A gente quer ser mais que o nosso pai para dar orgulho para o Sim, nosso pai, né? E quando eu não tinha controle sobre os meus impulsos, isso me matava de culpa. E isso foi me adoecendo, até o ponto que eu me despersonalizei, sim. entendeu? Em cada lugar, característica border total, em cada lugar eu era um É. personagem, Uhum. Tentava se entendeu? moldar àquele ambiente e àquelas pessoas. E a gente é bom em fazer isso até ponto das pessoas não É. perceberem, entendeu? Nem a gente, às E vezes, percebe que está fazendo isso. Né? não, É. eu acho que o primeiro passo do border, que é assim, o mais libertador, é a aceitação. Sim, saber quem é, né? É descobrir quem você é para você não ter que mais se moldar para agradar. E o segundo passo é não precisar dessa validação, né? Quando a gente Sim. se libera dessa validação, cadê o medo do abandono? Ele Mas meio ó, que perde força, né? Ele perde força. foi o que terapeuticamente a filosofia me salvou. Foi Porque assim, sim. eu sabia que a minha personalidade era codependente. Ou seja, Codependente. minha cabeça, na minha cabeça tem um circuito neuronal formado para que para mim tudo na vida vai ser por algo ou Uhum. por alguém. Salvar, Então né? eu tenho Salvar, isso. proteger, prover. Então, esse ser algo ou alguém, eu tinha que saber escolher muito bem. E eu não soube fazer isso durante um bom tempo da minha vida, porque o Burden não tem propósito, o Burden não sabe nem quem é, É, aí né? é que tá tudo. Aí é que Entendeu? pega. E aí o que acontece? Nesse momento a filosofia me salvou, porque quando eu descobri que era por algo, por alguém, comecei a estudar um pouquinho de filosofia, principalmente a estoica mesmo, né? Eu comecei a entender que esse algo, ele não podia ser tátil, entendeu? Não Por é externo, exemplo, né? Não é algo externo. a felicidade está numa Ferrari. Pô, alguém pode pôr fogo na minha Ferrari? Alguém pode pegar minha Ferrari? Alguém pode derrubar minha Ferrari? Sim. Agora, e se o meu algo for ser uma pessoa justa, alguém pode me tirar o fato de ser justo? Uma pessoa honesta? Uma pessoa profissional? A pessoa melhor? Isso ninguém vai poder Por roubar de isso que eu mim. me Falei, viciei opa, em conhecimento, porque o conhecimento ninguém me tira. exatamente, entendeu? E se for por alguém, entendeu? Que sejam, aí eu trago Confúcio, né? Que é alguém que te acrescente. Ou Sim, seja, sim. quando Não é eu, metade, é inteiro e mais um pouco, né? É o transbordamento. então, a soma de É. valores, entendeu? Tudo está caracterizado em princípios e valores. Quando você, princípios e valores, na verdade, virtudes e valores, né? E quando tinha que ser por alguém, entendeu? É muito difícil o Burger ser por ele Quase mesmo, né? E é uma nunca. forma, Quase nunca. uma forma que me deu combustível, eu falei, já que eu tenho essa tendência empata, entendeu? De me conectar com as pessoas, por que eu não vou estudar o cérebro? Minha vida mudou. Foi isso que aconteceu no geral, tá? Em resumo para você, né? Então hoje eu tenho pacientes que falam, cara, como é que você sabe exatamente o que eu estou sentindo? Eu falei, porque eu sou especialista em fazer merda. Adorei. Muito bom. Eu vou Fazer merda sem adotar perceber. essa resposta também. Eu vou adotar. Eu não falo isso, mas é quase isso. Assim, porque eu já fiz muita coisa aí, né? A A maioria dessa sabedoria. lista aí que você está me dizendo, eu me identifico. Em geral, é isso, gente.
A gente aprende com os nossos erros. Não dá para evitar sofrer, errar, cair, levantar. Não tem como evitar o sofrimento. Ele é parte da nossa existência. O que a gente pode fazer é aprender a reagir melhor a esse sofrimento, né? E o que que a gente faz para extrair dele o máximo de lição. E se a gente é bom, assim, né, em ajudar, né, em ter essa empatia com o próximo, que é o que eu acabei na psicanálise e na musicoterapia exatamente por causa disso. Eu era musicista. Ah, eu já fui de tanta coisa. Esse lance que você falou de cada hora é um, né? Um em determinados lugares para se encaixar em casa de um jeito, no trabalho de um jeito, com um namorado de um jeito. Não, eu fui muitas e em muitos lugares. Eu já limpei chão, já servi cafezinho, já fui barista, bartender, cozinheira profissional, chefe, bistrô. É, professora de inglês, diretora de escola de inglês na Irlanda, musicista, baixista, contrabaixista, pianista, vocalista, cantora de ópera, sei É lá o que eu mais. são características. Então, assim, eu me mudava, eu falava assim, pô, cara, tá batendo um ciclo, né, de 2 anos. Eu só conseguia sustentar coisas por 2 anos. Seja emprego, namorado, relacionamento, amigos, casa, qualquer coisa. 2 anos. Eu me mudei. Eu brinco que, Oi? eu brinco que isso é um traço característico da síndrome de Hubris. Já viu? Cara, é dos grandes impérios, né? Pessoas extremamente eficientes, hábeis, inteligentes, entendeu? Ou seja, que tem uma de inteligência bem e sabem lidar com isso. Só que eles entram num torpor. Ai, não, travou um pouquinho. Entram num torpor. Tá me ouvindo? Voltou? Será? Voltou? Voltou. Ouvi você. Só que eles entram num torpor. Eu odeio quando isso acontece, porque minha memória de curto prazo é igual a Dory, Eu tá? também. Eu tenho uma, é, eu tenho uma vantagem enorme, então é assim, o que eu estava te falando? Não, Exatamente. a última frase foi que a gente entra num torpor dessas mudanças, né, e de recomeços e quedas e recomeços e começar do zero, né, o poder de se reinventar. Características da síndrome de Hubris, que são traços. A pessoa começa a se destacar, entra em império, começa a passar por aquelas questões de estou sendo perseguido, estou sendo observado, eu Exatamente. estou sendo numa dose, entendeu? E eles acabam sendo mortos pelo próprio poder, É, né? não, E se isso é muito, auto-sabota. A gente se auto-sabota. É isso. né? Entendeu? Mas quando começa Hoje eu essa olho para remissão, trás e eu vejo claramente, nossa, eu podia ter sido uma boa criminalista, eu podia ter sido uma excelente musicista, eu podia, se eu tivesse continuado, mas eu que e também o Borda ele tem muito esse imediatismo, né? A dopamina barata, eu quero agora, eu quero resultado agora. E eu vou falar sobre isso quando a gente entrar na parte da remissão, e eu acho que esse assim, o maior vilão da remissão. É essa expectativa. Quando isso vai acontecer? Eu quero agora. Não estou vendo resultado, eu quero agora. Essa ansiedade faz com que você nunca atinja a coisa, porque você está sempre lá na frente. Sempre imaginando é, lá na frente. Ah, eu estou fazendo, mas eu não estou vendo resultado. Eu estou fazendo, mas não... Sabe? Aí a gente pega e não quero mais fazer. Aí prefere começar do zero, ou seja, esforço gigantesco para recomeçar, é, para levantar do chão, do que ser progressivo aí. a minha remissão mesmo, uma pessoa que já se descobriu em remissão, tá? Primeiro foi de uma experiência, e aí eu vou colocar como espiritual, né? Aqui eu vou me limitar ao comentário de que quando a gente tem uma experiência espiritual, aí eu falo transcendental, tá? Não está ligado à religião, encara uma religião como ferramenta, Uhum. né? E, e chega um momento que o ser humano precisa pedir por socorro e não tem a quem pedir. E eu passei por uma situação, não vamos colocar em questão, porque eu aprendi em filosofia também que, como
estão só para resolver isso, entendeu? E cada um entenda Deus da sua forma, como energia, como se achar melhor. Mas eu simplesmente eu, eu pedi que intercedesse. Foi exatamente no momento da minha tentativa, tá? Que foi um 38, que falhou, 5 gramas de pó. Quer dizer, uma cena completamente triste, digna de uma Cracolândia, Uhum. tá? Que acho que lá tem muita gente assim. Eu já É. fiz alguns trabalhos de assusta, né? E aí eu falei, não, peraí, esse não está acontecendo comigo. E foi quando eu passei por algumas coisas que eu falei, opa, isso transcende tato, olfato, paladar, visão e audição. E quando transcende e a gente passa por uma experiência dessa, se você tentar doutrinar alguém, dizer que fala, eu sei, você está sendo só. Eu acho que a experiência divina de cada um é que nem cartão de débito, pessoal, é intransferível. A gente não tem que sair tentando doutrinar os outros porque funcionou pra Concordo, gente. concordo. A questão de É a espiritualidade, seu única. contato com Deus é muito íntimo, entendeu? Não se dá para explicar de um para o outro. Então, por isso que eu não entro assim nessas questões. E dali para frente eu falei não. E aí eu não sofri com abstinência nenhuma, né? Tive momentos de euforia, assim, de chorar, de feliz. O meu humor, como eu estava neurodependente químico, com uma depressão muito afundada, então quando comecei a medicar, meu humor, É. né? Com, e aí eu ia de feliz a deprimido, assim. Eu falei, preciso inventar alguma coisa. Foi aí que eu comecei a estudar, né? Começou do jeito que eu te falei e hoje, entendeu? Baseado porque o que é o borderline? É um surf maravilhoso durante um período da vida por todos os transtornos É. possíveis. Tá? Eu tive até complexo, tá? Porque chegou a ser um traço de toque e É, eu foi estava horrível. falando ontem sobre isso, né? Existe algumas coisas aí muito semelhantes a toque, né? Então, sim. Eu com, eu com durante um ano e meio mais ou menos, Léo, sabe aquelas perguntas que você faz ao infinito? Fala, será que Aham, vai dar certo? aham. Na minha cabeça impregnou a seguinte sequência: que se eu visse alguma escrita com a letra S no começo era sim, se eu visse uma escrita com a letra N era não, e eu virei escravo. Você não tem Com... ideia do toque que eu ainda tenho. Eu não Qual? posso anotar nada, gente. Eu não anoto nada. Eu não tenho nada anotado. Eu não tenho senha anotada. Eu não tenho compromissos. Eu não tenho agenda. Eu não tenho nada anotado. Porque se eu anoto na minha cabeça, se eu anoto alguma coisa, não acontece. É. E como é que você vive guardando tudo na mente? Eu vivo assim, né? Mas, Eu faço programa, eu faço na minha terapia reprogramações mentais em PNL, né? Justamente com pessoas por causa disso. Falo, peraí, meu amigo. Aí é uma crença limitante, eu não concordo com o termo, eu chamo de crença central, tá? Quando você fala eu não consigo para uma coisa, você está falando não consigo para várias. Essa crença está no meio, é um significado de todos os significantes que você não vai ter a coragem de experimentar só porque você já se julgou incapaz de ao menos tentar, entendeu? E aí eu falo, cara, eu não tô, eu fracassei. Pô, qual que é o significado de fracasso? Fracasso é não estar forte para, então você pode ficar forte para. Eu errei. Poxa, para erro, qual que é o antônimo? Tem a correção. Então, errar não é problema. Agora, para tempo perdido, eu não achei nada que resolvesse. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que se dar o direito de errar, mas principalmente que se dê o direito de ser quem é elas, porque o transtorno de personalidade borderline, para muita gente, as pessoas sofrem, são milhares, milhões 2 de milhões, pessoas que a gente consegue, 2 milhões entendeu? Que sofrem no Brasil. No Brasil. que acha que está sofrendo sozinho, Ó, entendeu? e isso diagnosticado. Isso, né? E que homens, eu posso te falar, eu tenho certeza Dizem, que você dizem passa que é por 75% mulher, 25% homem. Eu discordo. Eu acredito que o homem tenha mais resistência em buscar a terapia, um processo, enfim.
É o que Não, eu acho. O que você acha? Você o acha que homem ele. o homem é visto como violento, como explosivo, como ciumento nessas questões, então ele acaba mais passando por um transtorno de antissocial Hum. ou Ou até criminalizado e narcisista, marginalizado né? Porque o mesmo. pessoal também confunde, vai chamar de narcisista. Aliás, eu tenho uma raiva disso, Leti, porque de repente todo ex virou Eu narcisista. tenho uma certa Existe uma. raiva disso, porque toda ex é borderline. Então, assim, É, o pessoal resumiu o Cluster B no seguinte: a mulher louca que grita e faz barraco é borderline. O homem abusivo é narcisista. Pronto. Simples, ninguém. e assim, Realmente, é igual a música da outra doida lá, né? Não precisa de CRM, né? Porque, não, cara, se fosse só isso, gente, não é simples assim. Tem uma infinidade. Inclusive, tem uma pergunta aqui da galera. Eis a questão: ah, como descobrir quem é? Exatamente. Eu voltei lá Tá vendo? Eu não anoto, mas anoto. Anotei. Quais são as características dominantes do transtorno de personalidade borderline? Vamos lá. Vamos começar pelo início. vamos começar pelo início, vamos lá. É, eu separei até porque eu sabia que a gente ia falar nisso, e como a gente tem essa memoriazinha, né? Então tá. Os critérios são: o primeiro critério, esforços esperados para evitar abandono real ou imaginado. Meu caso, Ó, tá? muito, Então esse é muito importante frisar isso, né, para o pessoal. Ou imaginário, porque vem o parceiro e fala assim: não, mas eu não abandonei, tá? Mas você não precisa necessariamente abandonar, sair de casa, pegar suas coisas, levar, ir embora. Você, às vezes, pode dar indícios de que vai. E a pessoa sim, acha que vai, acredita que vai, para ela você até já foi, e aí ela começa a fazer várias coisas movidas por impulso para não perder, ou já com raiva de que perdeu. eu, por tanto ser assim, é onde eu tomo mais cuidado com os meus analisandos, tá? Que uma crise de ciúme eu falo, cara, é muito simples você interpretar. O primeiro, os olhos são os órgãos mais preconceituosos do mundo, tá? Não confie em tudo que você vê, entendeu? Quem procura vai achar exatamente o que quer ver, principalmente se for borderline, tá? A gente vai montar uma trama Para para que aquilo, constatar que estava certa a sua imaginação. entendeu? Então, quando o seu esforço mental é enorme para você achar, por exemplo, que você está sendo traído, eu acho que você está exagerando, tá? Mas isso é muito comum em mim, tá? Padrões instáveis extensos de relacionamento interpessoais. Aquele, eu te amo às 9, nunca mais quero te ver às É o 18 da tarde. amor e ódio, o splitting, né? É o 880, visão dicotômica, gente. Ou é muito bom ou é muito ruim, não tem mais ou menos. Ou não tem como enxergar a pessoa sendo boa e sendo ruim. Porque todo mundo é bom e todo mundo é ruim ao mesmo tempo, né? É verdade. Então, outro aqui, perturbação de identidade, autoimagem instável. Esse não me afetou tanto. Ah, esse é o que mais me afetou. Eu sou horrível, eu tô gorda, eu tô velha, a minha cara é ridícula, o meu olho é horroroso, a minha boca é torta, eu tenho orelha de abano, é tudo. Aí eu olho assim, e às vezes eu nem consigo me olhar no espelho, de tanta raiva que me dá. E às vezes É, eu não sei quem sou, às vezes eu não me reconheço no espelho, ou não me reconheço numa foto, não sei, não sei. Por muitos anos da minha vida eu vi um borrão. assim, a minha alteração de imagem, ela ficava mais no sentido de que eu mudava de estilo o tempo todo, Nunca entendeu? mudei. Mas eu não, a minha fisionomia, eu fazia assim, hoje eu tô com a cara cansada, hoje eu tô descansado, mas isso nunca me atingiu. Mas é muito comum realmente com outros pacientes que eu falo, é muito mais do que eu, inclusive, Eu assim. não sei, isso é muito comum para as mulheres border. Eu não sei se isso afeta muito o homem, mas as mulheres é terrível. Eu, pela questão cultural, eu acho que assim, pode até que afete o homem, mas é quase imperceptível. Você cresce Mas naquela. aí que tá, você tá vendo que a sociedade, ela é cruel, né, gente?
Ela Aham. pesa mais para um lado do homem em alguns aspectos, tipo autocobrança, sucesso, fama, dinheiro, papapá, ser o forte, ser o cara, né? E para a mulher pesa muito na beleza, no corpo, na imagem, na magreza, no nhe, 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 entendeu? Então, o da autoimagem pesa bastante no da mulher. É, eu percebo muito. Aí a impulsividade, que esse está sempre Ah, presente em todos, né? e Que é aí junta sexo, com compra. outras habilidades que também tem impulsividade, aí. É, entendeu? E aí os ciclos de repetição, né? Comportamento suicida e automutilação, né? Muito comum. Esse Estabilidade, é o mais tenso. a estabilidade emocional acentuada. A gente, né? Disforia, ou muito feliz, ou muito irritado, naquela ansiedade de algo que vai acontecer, É a tal né? montanha-russa que o pessoal comenta, né? Ah, uma montanha-russa de emoções. Não é só uma instabilidade emocional, né? É não saber o que fazer com ela. Aí é que tá todo o problema. Todo mundo acha, né? Todo mundo sente. A gente sente muito e não sabe o que fazer com aquilo. As Como reagir. ideações, as ideações nada mais é do que uma reação para você, não que você queira realmente tentar contra si mesmo, é porque realmente você quer parar de sentir aquilo e não sabe o caminho. Você fica completamente perdido para lidar com aquilo que ele vai escalonando, vai aumentando de intensidade, aumentando. É uma dor que você não explica, esse é o que é o problema, né? E o sentimento crônico de vazio, esse é em todos. Esse, Eu aquela sensação de acho que incompleto. é a característica principal. É o vazio. Raiva intensa ou inapropriada, isso é mais difícil na mulher, que ela, agora, em mim, eu precisei Você já fez a sua leitura, né? Pois é. Esse foi trabalhar. o que eu mais tive dificuldade, ainda tenho um pouquinho. Esse foi o que eu mais tive. Hoje eu saio, eu sento, faço mindfulness, faço meu mantra de que antes de Todo dirigir eu falo, dia, Flávio. Tem que ser todo dia. eu falo, hoje vai ter um tonto que vai atravessar na minha frente, hoje já tem que sair assim, entendeu? E assim, ideação de paranoide ou sintoma dissociativo sob estresse, ou seja, quando a gente se coloca sob situação de luta ou fuga, ou seja, se sente acuadinho que nem um bicho, a gente começa a imaginar a coisa, entendeu? Do jeito que a gente só quer se defender. Sim, Então, esse é muito legal de falar, porque é o que acontece bastante. Eu queria até fazer uma pergunta trazendo da galera que me perguntou nas caixinhas lá. O que é que acontece? O pessoal fica com medo de ser uma esquizofrenia. Você consegue uhum. fazer uma diferenciação assim breve e tranquila, de uma forma que fique claro o entendimento de um esquizoide para uma dissociação do border? Claro. O esquizoide, ele tem uma desassociação, entendeu? Com a realidade. Então, ele está realmente vendo ou escutando coisa, ou passando por uma alucinação visual, que essa você pode até considerar fraca, porque a Auditiva pessoa se. também, né? Mas a visual, quando a pessoa tem, tá? Geralmente ela vem decorrente de um delírio trêmulo, decorrente de um histórico de álcool. E ela é mais fácil da pessoa falar, opa, eu estou vendo coisa. Então ela consegue cair em consciência. Agora, o problema é a Sim. auditiva do esquizofrênico, porque ele pega aquilo como ordem, como alguém falando com ele, uma entidade. E muitos psicopatas vai falar, era o mal falando comigo, tá? Então é uma característica esquizoide. Já o borderline, ele é explosivo, tá? Então, quando ele recebe, entendeu? Ele entende aquilo como uma ofensa ou Um como um ataque julgamento, e para né? se defender, entendeu? Ele tem uma explosão imediata e totalmente desmedida e desequilibrada. Só que o arrependimento vem segundos depois do ocorrido, entendeu? Não que ele perca a cabeça. Geralmente poucos são capazes de gerar uma agressão, entendeu? Mas é que o que mata não é você ter a explosão, porque a explosão, na verdade, com bordo é quase catártica. Uhum. Alivia, entendeu? O problema é a culpa que vem depois, fala a pessoa Que não pode me durar dias, meses, até anos. Né? pode se transformar numa depressão, numa repressão e por aí vai.
E vamos chamar O Vadir. o doutor, O o Vadir. Vadir, tem alguma... É, É, porque senão o aí a Vadir... gente faz essas perguntas, porque é bem relacionado a homens aqui. Isso, Pessoal, pode ir deixando aí, eu tô anotando as perguntas, tá? E 8h21, né? Vamos rezar isso. para a live não cair. Só vou deixar avisado que se cair, o Instagram tava com esse negócio de derrubar em 1 hora. Vamos Uhum, fazer com que isso não ocorra. Vamos lá. uhum. E se Vamos lá. ocorrer, vocês já estão sabendo. Aí espera uns 10 minutinhos, eu reconecto e a gente continua o papo, tá? Agora vamos para relatos. Olá, Olá, Vadir! Tudo tudo bom, bem, cara? doutores? Ô, doutor Vadir, primeiro assim, Yeah. agradecer a Leti pela oportunidade, que é idealizadora aí do canal, entendeu? Conseguiu juntar 3 borderline em remissão, isso é uma coisa maravilhosa, Mas o né? E pessoal a gente, precisa ver que isso existe. A gente precisa falar sobre isso, gente, né? Com e a gente vem, certeza. e a gente vem só fazer a apresentação. O Dr. Vadir é o homem borderline, a pessoa mais experiente para falar em considerações sobre o que é ser borderline e homem na pele, melhor do que eu, que já fui entregue na remissão, é o Dr. Vadir, então. Então, Dr. Vadir, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí, entendeu? E a Leti continua guiando o senhor aí para a gente poder tirar as dúvidas, que eu estou louco para saber também do senhor, porque o senhor já passou por acredito, por fases que eu ainda não consegui alcançar nessa remissão. Não, mas vamos lá, Leti, você comanda. Opa! Não, vamos lá. O Vadir, ele fez parte, né, do grupo Border Sem Filtro. Eu tive a honra aí de conviver diariamente com o Vadir, todos os dias. A gente viu a evolução ao longo dos tempos. Mas é aquilo, né? Eu acho que é importante, antes de falar de remissão e das nossas experiências pessoais, é enfatizar o esforço. O Vadir, eu acho que de todos os membros que passou pelo grupo Border Sem Filtro, foi o cara que mais se esforçou. Ele sempre fez todas as atividades, ele sempre esteve presente em todas as terapias, ele se esforçou. Então, eu acredito que, assim como você, Flávio, né, você disse, é um esforço. A remissão, ela é diária. Hoje a gente pode estar em remissão, amanhã a gente pode não estar, né? Eu vejo assim como um alcoólatra, né? A gente para de beber, eu fui alcoólatra. Eu sei que se eu me render a um copo, talvez eu pare só ano que vem. Eu comece hoje e pare ano que vem. Então, assim, é uma construção. A gente tem que botar o limite e é diário. E é todo dia trabalhando em prol da remissão. E é o esforço. O Vadis chegou na remissão pelo esforço dele. Você, Flávio, também. Eu também. É o trabalho da equipe multidisciplinar junto com o paciente. Ninguém vai fazer um papel do outro. Os dois têm que trabalhar juntos. E fica à vontade, Vadir, eu vou deixar vocês falar, porque 3 falando ao mesmo tempo não dá. A gente levanta a mãozinha assim pra gente não ficar interrompendo o outro, tá? Só, Vai lá, Vadir. só uma licença que eu vou fechar aqui a porta, peraí. Ó, eu vou ir anotando as perguntinhas e agradecendo a galera aqui, tá? Eu tô anotando. Podem ir perguntando que eu vou ficar aqui só na administração da coisa. Vou deixar o Vadir e o Flávio falarem agora mais sobre os Eu homens. estava ouvindo vocês aqui e assim, e de toda a experiência que eu tive, a, a, ma- a melhor coisa que eu posso dizer para vocês é que a remissão ela começa na hora que você abre o olho. Acordou é a hora que começa a remissão. Não adianta, assim, a medicação ajuda, terapia ajuda, tudo ajuda. Só que na hora que você abre o olho e você fala, eu vou estar bem hoje, ou vou fazer o meu melhor para estar bem, esse é o começo da remissão. Então, vou citar um exemplo. Hoje eu tive uma situação no trabalho que
me exigiu um tanto de Jogo de DBT. cintura. De É, DBT. é. E, cara, modéstia à parte, tirei de letra. Well done. Entendeu? Então, Pequenas vitórias, né, Vadir? A gente, quando começa a entender as pequenas vitórias, é que a gente, opa, peraí, tô melhorando. E outra, celebrar essas vitórias. Se parabenizar. Isso é muito bom. quando eu comecei, assim, a ter noção do que era o borderline, né? A gente não tem noção, na verdade, né? A gente vai procurando N coisas, né? A gente procura, faz exame, tomografia, tudo, mas na hora que você vê, na hora que chegou, assim, é borderline, bateu ali, é um tempo para aceitar. E Verdade. eu bato nessa tecla até hoje, porque para mim foi fundamental a aceitação. A partir do momento que eu aceitei, falei assim, olha, eu tenho, tá? O que eu posso fazer com isso? E aí foi onde eu estudei, foi o mesmo caminho do doutor. Fomos entender e tal, e, e até na própria entrevista com a doutora Ana Beatriz, a gente fala, todos bebem da mesma água, né? E isso, essa diferenciação causa uma confusão para a gente. Imagina para quem está vendo para a gente. E o que eu gostaria de falar muito hoje é como as pessoas que convivem com a gente, como a gente precisa ter, nós mesmos precisamos ter paciência. Porque é algo tão novo, tão novo, tão novo, que a pessoa que descobriu o autismo há pouco tempo atrás morreu com 77 anos agora. Pois Então é. muito novo, é muito novo. A gente vai precisar ensinar uma geração inteira a como lidar com narcisista, com borderline e assim, eu só posso dizer que é um privilégio estar aqui com vocês participando dessa live. Então, doutor Vadir, é muito bom, entendeu? Que a gente tenha pessoas como você que vamos dizer aqui que eu sou especialista, tá? Não sou doutor, eu chamo você de doutor Vadir também, porque a gente estuda e um chamou de doutor, ele põe um jaleco, sabe? Mas não é essa a questão. E é justamente isso que você falou, doutor. Borderline é um dia de cada vez. E aquele descuido, aquele mínimo descuido, pode reativar um circuito neuronal que estava desligado há muito tempo e te botar aí em algum ciclo repetitivo ou de alta, como é que eu vou, de dependência, de vício, de automutilação, entendeu? Então, assim, quando o pessoal... Essa bronca eu tomei da Leti, tomei bem tomada, e vou te falar um pouco. Quando Eu dou bronca não, mesmo, gente. Eu dou. não, mas assim, primeiro, para você ter uma pessoa de borderline com conversar, entendeu? Primeiro quesito é sinceridade. Clareza. Nem é É, sinceridade. é. Você pode até estar sendo sincero, mas o borderline precisa ser claro. Não pode ter nada dúbio. Se tem coisas dúbias, para ele não está sendo sincero. Ele vai interpretar como mentira. Então, É essa que é a sincero, questão. honesto,
É o sincero, honesto e transparente. E Entendeu? o ser humano, aí é que tá toda a dificuldade do relacionamento. Eles falam, eu estou pisando em ovos com você. É a frase que eu mais ouço, né? Qual E você? já ouvi na minha vida, e tenho certeza que vocês também. Mas essa frase reflete o lado deles, que eu hoje também olho para isso, né? Eles não sabem o que dizer, às vezes, e com medo de magoar a gente, eles são dúbios, e isso piora tudo. Só vai piorando. Porque a gente percebe, É, a gente percebe mínimas mudanças, mínimas coisinhas ali, a gente vai perceber. eu que estudei análise corporal, leitura corporal, para mim é assim. Eu imagino, não sei o Vadir, mas eu vivo muito bem com a minha solidão no meu isolamento, porque assim, a minha bateria social, entendeu? Para interações padrões. E aí, quando a gente fala padrões, que é festa, encontros eu não tenho, sabe, doutor Vadir? A coisa me tira do comum, eu prefiro ficar em casa estudando, aprendendo uma coisa nova. Mas olha que engraçado, quando eu estava no pico do meu transtorno e eu nem sabia que era transtorno, eu estava atrás do prazer desmedido o tempo todo. Atrás do prazer desmedido o tempo todo, atrás do prazer desmedido o tempo todo. Então, por isso que eu falo, quando a gente. É isso que exatamente que o Vadir falou. Se você acordar de manhã e por um segundo esquecer, entendeu? Em quem você pode se transformar, você cai aí, vem numa. Eu não digo uma recaída, que a remissão, ela realmente ela é bem concreta, de 50% a 70%, se a gente levar uma dialética, tiver um bom tratamento e junto com a idade, né? E agora, a gente tem um declínio, a gente volta a ter os espirais de crise emocional, de perda em relacionamento, de perda financeira, de compulsividade, entendeu? E às vezes é uma coisinha que a gente não se atentou, né? Então, quando você acorda de manhã, né? E já faz, é o que eu falo, já faz a mentalidade, peraí, era o que Júlio César fazia. Hoje eu vou encontrar com pessoas de mau humor, hoje eu vou encontrar pessoas mal amadas. Hoje hoje pode ser que alguém no trânsito me feche, hoje pode ser que eu quase perca o controle, hoje pode ser que eu encontre pessoas com dor, hoje pode ser que eu encontre pessoas que não conheçam as coisas como eu conheço, e aí eu faço aquela lista para sair e falar. Aí o primeiro que me fecha eu falo, tá aí, ainda bem que eu. Agora, se eu sair atrasado, se eu acordar, enfiar o celular na cara, se eu não tiver um pingo de disciplina com a minha atenção, Acabou. eu volto a ser aquele cara há poucos anos. Não, como é que é para você, Vadir? E eu tenho uma disciplina muito regrada. Eu, eu tenho as minhas coisas. Mas uma coisa que faz muita diferença, que eu acho que a gente às vezes explora pouco, tá? Eu falo, vou até fazer esse, essa sugestão aí para a Leti. A, a equipe de apoio, sabe? Às vezes a gente faz o nosso certinho, bonitinho, a gente acorda, faz ali, reza, toma banho, enfim. Só que se a pessoa que não está ao nosso lado, amigo, família, namorado, enfim, não tiver o tato Ferra e de repente soltar uma frase ou uma palavra que vai afetar a gente, Pegou desprevenido. aquilo vem numa coisa. Eu vou confessar aqui, porque mais do que eu me abri na entrevista, lá não tenho mais do que esconder. Mas, por exemplo, pessoas que do meu convívio mais íntimo, elas
elas têm um prenome que elas me chamam, Uhum. um apelido. Tem outras que que elas por conta do meu nome ser tão fácil, né? E tem outras que me chamam de outro. Dependendo do nome que a pessoa me chama, o meu humor vira. Mas com a pessoa. Opa, peraí. E é assim, lógico, a gente vai trabalhando isso para não, né? Mas Uhum. o recado é, por mais que a gente faça, por mais que a gente se trabalhe, a gente precisa também ter na nossa rede de apoio uma compreensão do que é o nosso gatilho. Senão, Sim. não Sim, adianta. É, sim. é exatamente esse vem sendo o maior trabalho no momento, né? É esse grupo de familiares, de companheiros e companheiras. E essa eu acho que é a parte mais complicada, sabe? É explicar para alguém que não tem o transtorno como é sentir como a gente sente. Porque nunca vai chegar próximo, porque é tanto e é tanta coisa ao mesmo tempo. E é muito difícil explicar, por exemplo, nossa, mas por que só te chamar desse apelido você sente isso, sabe? Por mais que a gente tente explicar e fale, olha, não faz isso, vamos tentar dessa forma, a gente usa uma linguagem assertiva, ó, é isso que está acontecendo. Agora, uma não violenta, você pode fazer dessa outra forma. Mesmo assim, às vezes desliza, e a pessoa esquece, aí faz, aí você fica mais puto ainda, porque na verdade você já falou. E você já falou 2, 3, 5, 20, 40, e aí também é um processo do outro, né? E aí o que eu costumo dizer é que o doutor Flávio também falou isso, né? Dos 20% do ambiente, né? Sim. 80% do ambiente, 20% de genética, né? 80% é coisa pra caramba. Sim, sim, Então, sim. o que acontece, né? O border foi criado num ambiente com 80, que deu 80% de probabilidade dele desenvolver o transtorno, tá? Muito provavelmente ele aprendeu um padrão comportamental ali, porque é um transtorno de personalidade, não é de humor, é de personalidade. Então, é um padrão comportamental. Se é um padrão comportamental que ele está repetindo porque foi aprendido no ambiente que propiciou isso, certamente ele vai eleger pessoas na vida adulta que têm a ver com aquele âmbito antigo. Aí é que tá todo o problema. Então, assim, a galera antiga deveria ir num processo terapêutico e a galera nova também. Mas aí, para Sim, eles entenderem a necessidade disso, já é um outro trabalho de conscientização, né? Aí cabe ao Vadir, com o Borderline Homem, passar essa informação, ao Flávio também passar essa informação e a mim passar. Porque eu acho que é um trabalho em equipe. É equipe multidisciplinar de profissionais e do lado de cá, paciente, família, social, né? É todo mundo trabalhando junto. é porque assim, uma coisa que não era muito claro, né, é o quanto somos um grande número de pessoas, tá? E a gente vem trazendo estigmas, tá? Principalmente a gente que é próxima geração XZ, veio depois lá dos baby boomers, né? A gente veio carregando um monte de estigma, tá? Desde criança. Você imagina, numa escola, num período tem 400 crianças. Se a gente está falando que 6%, 5% a gente está falando de 20 a 24 prováveis borderlines presentes. Você imagina como é que é bullying? Sem controle, tá? E outra coisa, a gente vem carregando estigmas. O meu era, por exemplo, aquele cara estranho. Aquele cara fala umas coisas estranhas, mas ele sabe, ele é meio Mas inteligente, é assim. entendeu? O esquisito ali.
entendeu? Não, A gente não eu tinha. só tinha amigos porque eles queriam colar de mim, cara. Porque eu fazia a prova pra eles, na verdade. Senão, ninguém falava com aquela garota doida lá. Deixa ela lá, quieta, doida. É, A gente se vende com muito pouca atenção, né? Quando a gente não está atento em processo de remissão. Quando a gente não para por um segundo para avaliar. Espera aí, será que esse relacionamento vale a pena? E quando eu estou falando de relacionamento, não é só afetivo, não. Eu estou falando de um relacionamento de trabalho, de um relacionamento profissional, de um relacionamento de amizade, de um relacionamento de namoro. Você está entendendo? Um birder tem que saber sentar e falar: opa, eu tenho, por ímpeto, ser emocional. Entendeu? Então, eu já tenho que ter na minha cabeça, eu falo, já estou começando a pensar errado. Então, vamos fazer uma análise de risco. Deixa eu sentar aqui. Entendeu? E você avaliar até onde vai o risco. Essa é a rotina do burn. Tá? Só que isso tem que ser pregado, não só para a gente, mas pessoas que não têm neuroatipetias e que vão conviver com neuroatipetias para o resto da vida. A gente está falando de uma geração de telas que ninguém percebeu, que foi uma revolução digital. Em 1930, doutor Guadir, a gente tinha uma capacidade de foco e atenção de 50 minutos. Por isso que hoje as aulas duram 50 minutos. Hoje um adolescente bom, não tem condição de passar de 7 minutos focado. Tá? Nossa Senhora. Entendeu? A gente está hiperestimulado, que foi um dos meus trabalhos da pós-graduação, que é assim, a tela, entendeu, tem causado hoje um fenômeno chamado brain rot, que é o apodrecimento do cérebro, tá? Pela primeira vez na história, a gente está vendo uma queda no coeficiente, tá? Então, tem muita coisa que contribui. Eu acho que essa puxada de orelha que a Alete me deu, porque eu estava muito paz e amor. Para mim, Vadir, eu falei, essas não quero papo Não, com não é elas. que você Eu acho que... Eu não acho que você tava. É legal, tá, paz e amor, mas às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, né? Você tava. O border faz isso, eu também faço isso. Eu fiz isso algumas vezes quando eu tinha que me posicionar e eu aprendi, que eu paguei o preço depois, entendeu? Então, assim, às vezes a gente não quer sair daquela conchinha porque tá legal aqui, não mexe comigo, não. Eu não tô afim de cutucar coisas, vai vir coisas aí que eu não tô no momento legal para lidar. Mas aí a gente recua muito e a gente acaba se isolando, assim. Meio que cria um muro, né, em volta. Não, peraí, deixa aqui, porque parece intuitivamente que a gente está se protegendo, mas a gente está se anulando. A gente não está se protegendo. E assim, e o que uma pessoa que grava uma música como essa não leva em consideração que o quê? Somos top 1 no mundo em ansiedade, depressão e pânico. 87% da população está passando por 87, Leti. A gente não está falando de 10, de 15%. Tá? Entre complexos, problemas mentais, doenças e síndromes e transtornos. E fora a porcentagem de OSUI, né? De churrascamento. Sim, isso que me preocupa transtorno na música. E para os homens é muito mais incisivo. As mulheres, elas... É complicado. Se essa música vira um hit e eu estou em qualquer lugar, entendeu? Inimaginável. O diagnóstico de burnout aí à tona, eu vou causar um vácuo em volta de mim. Imagina um vácuo para uma pessoa que já se sente um vazio. Imagina isso, Vadir. Já sim. Inclusive na música, que na gravação eu precisei cortar a palavra em churrascamento para não ter problema com o Instagram. Pois é. Vadir, entendeu? você tinha levantado a mão antes. Fala aí. Você agora já foi, né? Memória de curto prazo. É horrível, mas vamos embora. Aqui eu vi um comentário aqui, falou assim, você tá fazendo drama. Isso! Foi, eu anotei. Rapaz do céu, eu não sei vocês, mas eu ainda vou ter que trabalhar muito para que isso
não mexa Não te afeta? nem pelo menos um neurônio na minha cabeça, porque É uma injustiça, né? Dá uma revolta muito grande. assim, é O que as pessoas. coração aberto, tá? Uhum. É. Pode falar. Não, coração aberto, tipo assim, é esse tipo de afirmação não é acolhimento. E a gente não está pedindo Na condescendência, verdade, é um julgamento, né, né? Vadi? A gente não quer, tipo assim, passa a mão na minha cabeça. Não, não, a gente não quer isso. A gente quer simplesmente, olha, nós temos uma limitação X e existe uma limitação X, até pela questão neurofisiológica. Exato. Não há o que discutir. Uhum. Então, você, por favor, poderia não expor a pessoa Y que não aguenta sobrecarga a estímulos. Você não faz isso com a pessoa Y. Você não faz isso com a pessoa que tem diabetes. É. Mas, Mas com border tudo bem. Porque eles não né? estão vendo, né, Vadi? Teve uma entrevista que eu vi, a menina falou muito bem. Eu queria que depressão sangrasse para que as pessoas conseguissem ver. Às vezes eu gostaria que o border tivesse algum sintoma. Que a gente fala, né? A gente não tem pele, né? Como a gente sente tudo tão intensamente que é como se a gente não tivesse a pele para proteger, né? Imaginem isso, é isso. Então, quando falarem assim, tá usando diagnóstico como desculpa, que é outra E frase, hoje né? nem precisa mais de CRM, né? Hoje. Agora é tranquilo, né? Todo mundo pode diagnosticar, né? Faço uma Então, referência. pensa um pouquinho, né? Como falar essas coisas para uma pessoa que sente demais é como dar brigadeiro para o diabético, sabe? É como dar um susto no cardíaco. É como É, empurrar o cara da cadeira de roda. Lembra disso? Você não vai chegar pro cara na cadeira de roda e vai falar assim, pô, levanta daí, tá fazendo mó drama, pô. é o que eu falo. As pessoas, primeiro que elas precisam entender, existe muito borderline, e segundo, assim como as outras pessoas, entendeu? Somos diferentes borders um do Sim. outro. E o pior, as pessoas falam, e joga a gente como, é uma minoria, é o pessoal louco que tem que deixar. Uma coisa de, a gente está falando de 1800 e pouco, da época que louco era tratado em manicômio e colocado gente com depressão, gente com transtorno de oposição à autoridade, gente com autismo, gente com síndrome de Down, tudo jogado Tudo em um no mesmo depósito balaio. humano. E a gente tem evoluído. A década do cérebro foi década de 90, agora que a gente está começando a entender e que está vendo uma cultura. Mas o que o pessoal precisa entender é que, independente disso, desde quando sociedade é sociedade, a gente representa um todo, entendeu? Então, cada minoria tem sua representatividade. Sim, Então, se você é 70% dos normais, você continua sendo incompleto, porque ainda te falta 77. Esses 77 somos nós que você vai ter que sim, e conviver. pagamos impostos também, trabalhamos também, estamos aqui produzindo também, criamos também, amamos também, nos reproduzimos também, somos exatamente iguais a todas as outras pessoas e exigimos os mesmos direitos. Ponto final. Eu nem digo iguais que a grande maioria não tem os talentos que muitos borders têm. Que eles simplesmente florescem. Eu acho isso. Isso eu acho. É maravilhoso isso nos borders. Você tá entendendo? Entendeu? Tá Tudo lá tem um a lado letra. positivo, né? Mas assim, é indigno quererem nos reduzir. A gente já sente invalidação. O transtorno veio de uma invalidação. E a É gente verdade. vive sendo invalidado. Ou seja, isso não vai ajudar a gente. Sabe? É como se você entrasse no mesmo ciclo de trauma eterno. Você sofreu um abandono na infância, uma negligência, um abuso, e continua sendo abusado, e abusado, e abusado. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. Sim.
Eu não vou mais admitir. Eu tô de saco cheio, sério. E ontem eu fui no psiquiatra. Para você ver, eu estou em remissão faz um bom tempo. Ontem eu É, antecipei minha consulta anual. Todo agosto eu vou no psiquiatra. Porque tem que ir, né, gente? Tem que fazer terapia, tem que continuar indo. Mesmo não tomando remédio, a gente precisa ir lá para ver se a gente precisa ou não tomar. Se vai manter ou se vai entrar com alguma medicação. Ontem eu fui. Contei a história toda, tudo que estava acontecendo. A moça me deu parabéns. Minha xará, até, minha psiquiatra. O mesmo nome que eu, Letícia. Ela viu tudo que a gente estava fazendo, ela falou, poxa, isso é uma prova de que você está encarando tudo isso com tranquilidade. Porque eu sei que a- você não faria isso há um tempo atrás, entendeu? E sabe. é daí de dentro que brota a leste psicanalista, né? Que chama o quê? A condensação. Você está transformando uma dor num propósito. Ressignificando. E é isso que você está entendendo? E é isso que a gente tem que fazer. O que, que acontece? O problema aqui não é nem a questão do borderline, que o borderline é sim que é o tema do momento. Mas a questão aqui é a psicofobia. Tá? Aquele, ó, não chega perto que é doidinho, essa é neurótica, essa aí é louca, esse aí é violento, esse Pois aí é explosivo, é, isso entendeu? deve Então, pesar muito para o homem. sim, Por causa de sim. Maria da Penha e de toda uma, né, tem um arcabouço aí também, que até E tem vários canais que falam, né, de... que nem, por exemplo, você viu a letra que o Vadir escreveu? Sim. Se a gente escreve entre amigos, isso, a gente está falando do Uhum. pessoal, ou seja, fala de uma mente criativa, ele Uhum. escreve com 20 e poucos anos para os amigos, você fala, o que é? Você é sensível? Que tipo de homem você é? Tem esse bullying, né? Os dois lados, não tem o meio termo. Você fala, você não pode ser sensível, entendeu? Porque você é gay, ou você simplesmente, e nada contra, nada de homofobia, é porque é uma disparidade de comparações, entendeu? Se você não eles te consideram completamente efeminado ou completamente troglodita. E aí você não se encaixa em lugar nenhum. Tá? As pessoas não param para. O problema é que eu falo, como neurocientista, assim, ninguém te escuta mais para aprender, as pessoas escutam para responder. É, é. Então, assim, tô o tempo inteiro aqui esperando que você vai falar para eu poder te dar o checkmate. Entendeu? Eles não estão mais sentando As para pessoas elas não querem dialogar, ela é monólogo, né? É disputa de ego, guerra de ego. isso. Entendeu? E no homem isso é muito mais presente. É, Entendeu? Nossa Senhora. Uma mesa de bar, se tiver em 5 homens, é a quinta série. Entendeu? Por quê? Por que, que é a quinta série? É comum do homem, justamente pela cultura de competir, você é mais bobo do que eu, ou a gente vê quem, vamos se juntar para ridicularizar alguém, enfim, se a pessoa for um border é problemático, mas eu até que lidei bem com isso, embora chorei sozinho no chuveiro, tá? Mas o problema sentou uma mulher, por exemplo, numa mesa, entendeu? Já vem à tona o homem competitivo. O meu é melhor que o seu. E fica aquela medição até a ponto que isso aconteceu comigo. A coisa vai escalonando até um ponto que fica desconfortável. Desconfortável vira irritabilidade. De irritabilidade começa a gerar o cortisolzão. Então aí você já entra, seu cérebro já entra naquele modo. Tô acuado, preciso me defender, e você já parte para o ataque antes que a pessoa começasse qualquer coisa com você. Entendeu? Quando eu digo ataque, é verbalizar de forma agressiva. A pessoa tem que tirar da cabeça que Burder é violento. Entendeu? Burder ele explode para dentro. Ele explode, ele bate nas coisas, ele bate em si mesmo. Entendeu? A sua grande maioria. Mas ninguém tem um comportamento muito esquizofrênico de perca da realidade a ponto de querer machucar alguém. É claro que existem acidentes. Isso é fato. Mas mas é o que caracteriza o Burder. A não intenção de fazer o mal. é por isso Entendeu? que se culpa tanto depois, né? Porque o que mata o Burder é a culpa. Uhum. Entendeu?
Acho que o que mais, não sei para mim o que mais, para você o que pesa mais, Vadir? A culpa às vezes de ter perdido um controle ou o que você acha que pesa mais? Para mim, o que pesa mais é a culpa de achar que eu não estou entregando para outra pessoa. Entendi. Então, isso eu trabalho muito, né? Em psicoterapia, isso é fato. Então, assim, eu idealizo que eu tenho que ser a pessoa X e fazer Y. Isso, para mim, é fundamental. Então, se eu, às vezes, preciso, por algum motivo, é, estar fora, eu não conseguir atender aquela expectativa, aquilo, para mim, gera uma culpa. Autocobrança, né, Uma Vadir? autocobrança, exatamente. Então, o que eu tenho aprendido a fazer? Cada um carrega seu fardo. Eldon, isso aí. É libertador, não é não? Não, É, é honra. Libertador é apelido. é o que eu falo. Todo bird, ele precisa de uma. Eu não chamo nem de solidão, eu chamo de reclusão. Você está entendendo? Todo Tenho uma bird. pergunta sobre isso, sobre o isolamento. Como é que é para Aham. vocês, homens? Porque tem essa coisa das mulheres quererem se isolar e tal. Os homens também fazem isso, de se isolar, de Ah, parar sim. de falar com os amigos do nada. Ah, sim. E atribui isso a N motivos, menos os motivos verdadeiros. Ao empoderamento feminino, ao feminismo, às mesmas liberdades. Mas a grande verdade é que eles não sabem lidar com a insegurança, entendeu? E com o sentimento de controle e posse. Uhum, Aquele uhum. birder que não é birder ainda, entendeu? Porque eu digo, isso é fato, e vocês sabem pela prática. Um transtornadinho chama outro transtornadinho. Se você é completamente compulsivo, controlador, Sim. stalkeador, encontra uma pessoa, você vai encontrar um codependente, é a receita para explosão. Entendeu? É assim, a tábua do relacionamento tóxico. Entendeu? Todo mundo em algum momento passa na vida por isso. Galera que estiver assistindo, passou por um relacionamento tóxico, você não é borderline, tá? A questão da gente, a gente está falando nas sequências de relações. Entendeu? Por quê? Porque a gente anula a nossa personalidade, conforme o Vadir estava explicando pra gente, para se tornar a pessoa que aquela pessoa espera que a gente seja, entendeu? Até o momento que a gente não consegue se identificar quem a E gente é mesmo. não aguenta mais. É, O Não entendeu? aguenta pessoal mais. está se identificando aí. Falem mais sobre Uhum. isolamento. O pessoal está falando, ó, que meu filho é 100% isolado. Eu me isolo muito, minha mulher. Isso é um problema para relacionamento, num relacionamento, para o companheiro entender, né? Uhum. Vocês já passaram por essa É, situação de querer se isolar e o companheiro não conseguir entender muito bem Mas mas por quê? mas eu não sei. Existem momentos que, pelo menos para mim, eu preciso, e isso vem de adolescência, que eu preciso me isolar para poder organizar todo esse fluxo mental que é super tranquilo, é bem de boa, né? Como você sabe. Então, Né? paz e amor. É super tranquila a assembleia que a gente tem aqui. É uma assembleia assembleia. Sabe quando você É um vai para a assembleia de conclave, condomínio? minha filha. Então, é isso que rola dentro da nossa cabeça. Aí, às vezes, a gente Uma vez, precisa se isolar, porque não dá. uma vez, doutor Vadir, me perguntaram se um borderline fosse super-herói, que super-herói seria? Eu matei a charada na hora. A gente ia ser o Constantino. A gente tem a capacidade de ir no inferno, passar pelas piores coisas, resgatar as piores almas e voltar para cá. É por isso que a gente precisa do nosso isolamento. Entendeu? É. A gente tem que sentar e dar um café pro nosso monstro e trocar uma ideia com ele. Exatamente. Bater Perfeito. papo com ele.
E eu acho que não é legal para os outros assistirem esse momento. Então a gente meio que se isola. É, é um momento, Exato. entendeu? Fala, o monstrinho, aí vamos bater um papo agora, irmão. Vamos. Entendeu? Exatamente. Aí a gente conversa, faz lá reunião de condomínio, né? Bate boca dentro, aqui dentro, tá rolando muita coisa. Ninguém tá vendo, mas aqui dentro, entendeu? Só Eu que, acho que assim, isso é difícil, né, para explicar para o companheiro, para a companheira, né, no caso. Vocês já tiveram esse papo com elas? ah, Eu, eu, vai lá, doutor. não, assim, faça um teste. Vou dar uma dica. Faça um grupo, você e sua companheira, companheiro, enfim, e fala assim, ó, esse grupo aqui vai ser tudo que passar na minha cabeça. Escreva. É igual o Vadir falha aqui, né? É o grupo com a gente mesmo, né? Que a gente fala lá no grupo Bora Lá. Escreva, mas escreva sem dó. Acordou, o que vier na cabeça, escreva. Eu, assim, duvido que a pessoa aguenta 2 dias. Pois é. Cara, será que alguém. Deixa aí embaixo. Será que vocês topariam fazer esse teste? Esse é um desafio legal. É porque assim, ó, tem, tem um conceito, a gente está falando sobre isolamento, e existe alguns tipos de isolamento, Uhum. tá? Tem isolamento que você realmente está deprimido, entendeu? Que é aquele isolamento onde ele vem seguido de comorbidades. Você está acompanhado de algum vício, você está com distúrbio de sono, você está com perca de peso. E esse isolamento, entendeu? É, na verdade, o burden começou a ser isolado pelas pessoas. Esse é o primeiro sinal de que o quê? De que ele está em momento de contemplação, pré-contemplação. Ele entende que algo está acontecendo e que ele tá sendo lesado, né? E aí vem o tempo do quê? De contemplação. Mas nesse meio tempo, é isso que o Vadir falou, é necessário que tenha um acompanhamento multidisciplinar. Tem rolado muita briga aí, e isso me irrita tanto, de prática baseada em evidência contra a psicologia, contra a psicanálise, contra a psiquiatria. E assim, tratamento psicológico é multidisciplinar. Você quer ver um transtorno? Neuropsicológico, o neuropsicólogo, entendeu? Tá, beleza. Mas aí eu fiz o tratamento. Foi TCC? Não, eu sou borderline, dialética é melhor. Entendeu? Ah, tudo bem. Tô numa remissão, o borderline, em momentos, ele vai ficar em dúvida. Faz uma psicanálise, um aprofundamento de você mesmo. Entendeu? E principalmente, quando se medica um borderline? Quando necessário. Borderline não tem que viver de medicação vitalícia. Entendeu? Não, porque não Às tem vezes. remédio para border, né? Não Não tem. existe remédio para transtornos personalidade borderline. Isso tem que ser dito. E as pessoas têm que entender isso. O remédio é para Isso. os sintomas. E os sintomas mudam. Às Sim. vezes você está um pouco ansioso, você vai ter que tomar um remédio. Às vezes você está, sei lá, compulsivo, já é outro remédio. Vai ficar mudando. E às vezes você está na remissão e de repente você tem um burnout. Aí você entra no remédio novo. Entendeu? É meio que isso. O remédio para Burden é a diluição da energia libidinal dele. Vai, o doutor criativo, tá bom, vai Mas fazer. agora você explodiu a bomba. Falou em Entendeu? energia Você. libidinal, vamos ter que entrar em um pouquinho de sexo para acabar a live com a Ai, cereja do bolo. Vamos. Homens, por favor, né? Sabemos que a sociedade cobra isso do homem. Tem uma cobrança, né? E agora tem uma crítica, é ghosting, é isso, é performance, é pornô, é nofap. E o universo masculino todo, porra, cagado no sexo, né? É tudo com sexo. E aí? A hipersexualização, porque também falam, né, que a mulher para a mulher é feio, é promíscua, é vaga, é isso, é aquilo, né? E para o homem, como é que é isso para o homem? O homem ainda traz algumas estigmas da década de 90, né? Que
dependendo a idade, até os 30, ser o pegador, entendeu? E esse tipo de coisa. Um borderline, entendeu? Ele tem uma energia libidinal muito, às vezes, muito superior a uma pessoa normal. Por quê? Porque ele tem uma predisposição no núcleo acúmbice, ou seja, lá na mistura neurofisiológica, ao qual a gente é encaminhado à busca do prazer constante, à busca do prazer constante, entendeu? O que dá para o borderline é a situação de ser o cara que sai com muitas mulheres, entendeu? Existe um outro fator neurocientífico que é muito sensível para o borderline, chamado ocitocina, Eu tá? trabalho Que é a muito substância... na musicoterapia, a ocitocina, o neurotransmissor do amor, né? Isso. Que é uma substância que é trocada quando a mãe amamenta um filho para que... Por que é feito isso? É muito traumatizante a primeira amamentação para a mãe, como a primeira deglutição para uma criança, né? Então, essa substância é liberada no corpo para que sinta o hormônio do amor, aquela coisa de a criança é o falo, então por você eu né? senti Segurança. qualquer dor. E o homem borderline, quando encaixa uma ocitocina, entendeu? Ele fica completamente codependente sexual e aí ele pode ficar completamente submisso se a mulher quiser fazer o que quiser dele. E aí a gente volta naquele paradoxo, que é transtornadinho chama transtornadinha, entendeu? Você acaba se relacionando com alguém. Eu tive vários relacionamentos com mulheres dominadoras e hoje não, por causa que mas eu andei de 4, eu comprei carros, e tem o border contrário também, que é o machão, que é o que bate, que é o que vive trocando de mulher porque é sempre pego numa traição. Então existe esses dois lados, tá? Mas assim, no geral, um border tem uma energia libidinal muito acima do normal, tá? Isso deve ser para as mulheres, eu não tenho muito conhecimento. Vadir, também, não sei se você concorda comigo. Só um detalhe, mas não sei se você já fez exames, né? Mas essa energia libidinal não tem nada a ver com a testosterona. Não, tem mais a ver com os estímulos. Até porque o border é capaz de sentir a sensação, a gente chama de tesão, mesmo não tendo uma ereção, tá? O que é muito difícil para uma pessoa normal. Muito interessante isso. Isso eu descobri recentemente. Fale mais. Estou gostando desse papo. Fale mais. Então, o que acontece? O homem bird, ele é tátil e visual, tá? Então, nesse momento, o que acontece? Tocou na pele, é o que a gente fala, rolou a química, porque realmente é química, você está codependente. Aí o que acontece? Isso aí, vamos falar experiência própria, vamos colocar eu sob o meu ponto de vista. E galera, vamos parar com esse papo de lugar de fala, entendeu? E quem tem ponto de vista também pode falar. Isso. Tá legal? Boa. Sim. E no meu ponto de vista era o seguinte: meu pai brincava comigo, que eu não podia ver uma caixa de correio, eu me apaixonava. Então, assim, sério, eu sempre fui muito escravo, não das mulheres, mas do prazer sexual que elas me proporcionavam. Então eu topava doar qualquer coisa, entendeu? Pela aquela sensação de troca de autocuidado toda hora, pela sensação do tesão, pela sensação do orgasmo, entendeu? E sempre procurando, sempre procurando, sempre procurando. Só que quando você para, vamos sentar para conversar, não existe relação estreita nenhuma intelectual. Por isso que eu digo, é fundamental para o homem, digo para o border, entendeu? Tem um período de pelo menos 2 anos, conforme a doutora Ana Beatriz Barbosa ensinou para gente. Só entendeu? Isso. Isolamento. Você precisa entender que você é alguém. Você não precisa de ninguém para se sentir completo. Você precisa entender que você vai continuar vivo sem ninguém. Você não vai se churrascar, entendeu? Nada vai acontecer, você vai continuar existindo. Acho que 1 ou 2 anos vai muito da
do entendimento de que da hora que você construiu o seu self. Na Uhum. hora que você não entendi, sou eu, beleza. Não vai ser tal situação, não vai ser tal visão, não vai ser tal estímulo que vai mudar o que eu sou. É, Só que pra é uma coisa gente mais. isso é um desafio gigantesco. Sim, porque assim, tocou, a gente derrete que nem manteiga. Você tá entendendo? Homem, Ele- sim. o Mulher Burden, também. ele pode. Mulher também. Mulher também. Mas Mas o isso problema não é que é eu te falei. natural do homem. O, É, o homem ele é muito mais no. Pois é essa parte talvez que pese mais para vocês. Porque gera uma entendeu? dependência, né? Sim. Porque existe no homem Burden um lado sensível muito mais aparente. E o que isso atrai muitas mulheres, porque dá a intenção do quê? De sensibilidade e de É. cultura, tá? Poxa, esse cara é E nesse diferente, ele se importa, ele é sensível, ele entende, ele conversa, ele chora, ele se emociona. É uma coisa rara, aí, né? É uma preciosidade, na verdade. aí nesse momento o que acontece? É lógico que você está em vantagem sobre outros homens, que ainda está sobre o poder da supertestosterona, vendo quem tem coisa maior, e ali brincando de quinta série, você está ali nessa diferença. O problema acontece quando você conquistou. Aí você conquista, o que acontece? Você quer manter aquele ritmo de ser a pessoa mais interessante do mundo. E aí começa a despersonalização. Você começa a estudar a pessoa para saber o que ela gosta, para saber o que é, tentar o tempo inteiro surpreender. Não há quem consiga surpreender o tempo inteiro. Não há bom humor o tempo inteiro. Não há eu te amo o tempo inteiro. As pessoas vão brigar, as pessoas vão parar de se falar 3 dias depois, vão voltar a conversar. Só que a gente não vê uma briga como um final de mundo. Você tá entendendo? Você fala, agora acabou tudo para mim. Tem horas que, dependendo, eu era automático, eu brigava, droga, álcool e 500. Vou Aquele. pegar essa deixa aí, para a gente não se estender muito também, que daqui a pouco vai bater 10 horas da noite. Porque tem a ver com o que você está falando, ó. Quando tem essa coisa, né, de término e tudo mais, tem pessoas que vai pro álcool, pra droga e tal. Tem pessoas que vão pro sexo também, promíscuo e Mas aí é rolava onde o isso. núcleo. Para onde o núcleo acúmbio se mandar. Tá? Para onde os seus tálamos lá, o seu eixo pitetáculo dizer, vou para jogo? Beleza. Vou para sexo promíscuo? Beleza. Vou para álcool? Beleza. O que importa? O importa é que você encontre uma forma de evitar aquela frustração, porque o sentimento de tristeza para a gente é como dor física. Dopamina barata, né? E imediata. O mais Exatamente. rápido possível. Exatamente. O tempo todo, a hora toda. E se uma enjoar, parte para outra. Se uma enjoar, parte para outra. Eu só queria fazer Moreno. Não dizia só dopamina barata, mas uma dipirona rápida. Sim. Tomou, passou. Procura do anestésico, tá? Quando a alma É. a gente se anestesia. E assim, isso é desde a época dos egípcios que a gente tem história. Te entorpecer é da natureza do ser humano, entendeu? Você criar aí regras de vamos tirar todas as coisas psicotrópicas do mundo, não vai funcionar, Não dá. tá? Agora, a gente passou por épocas, entendeu? Que é cíclica e as pessoas não atendem. A gente teve o ópio, a gente teve o crack, a gente teve a heroína, entendeu? A gente está vendo vinho, fentanil aí, e as pessoas cada vez mais estão. A galera daqui para frente é mais perigoso, muito mais perigoso do que nós ainda, se a gente for olhar para o futuro. A gente ainda deve desenvolver o transtorno. Tem a galera que vai desenvolver demência. Andando como zumbi na rua com 40, 50, 40 anos de idade. Você está entendendo? Ou o pessoal começa a trabalhar no Brasil o que é realmente a saúde mental, porque seria muito mais em conta, muito mais barato você trabalhar com atitude preventiva do que uma atitude de redução de danos. E hoje a gente vive na política do Brasil uma política de redução. A gente tem profissionais maravilhosos, pessoas que têm
O próprio Vadir tem conhecimento sobre borderline, você pela tua experiência, eu pelo que eu passei. Temos aí, ele conheceu a doutora Ana Beatriz Barbosa, maravilhosa. E a gente tem excelentes profissionais e um sistema de saúde para a saúde mental arcaico. Entendeu? Que vai lá, faz uma terapia em grupo, faz um TCC, faz uma dietinha, toma um regulador de humor, toma uma coisinha para dormir e pronto, eu tratei um dependente. Pelo amor de Deus. Você tá Falando entendendo? em remédio, mais uma perguntinha para a gente ir acelerando o procedimento aqui. Os mecanismos. Olha, mecanismo. De onde eu tirei mecanismo? Eu estou começando a ficar, ó, com sono. Os medicamentos baixam a libido? Olha, depende da pessoa. Entendeu? Na minha não é o caso. Ela aumenta e estende o tempo de que eu consigo suportar, tá? Mas, entendeu? Para as pessoas normais em depressão, em depressão, que estão tomando os mesmos remédios, no caso de uma depressão sem ser neuroquímica ou por causa de um transtorno, sim, a tendência é que perca a libido. E não é que a pessoa não se sinta excitada, é que ela está passando por tantas coisas na cabeça dela que ela não pensa em sexo. Tá? Mas para a gente está acostumado a viver numa angústia tão que quando a ansiedade toma um Vai para a pouquinho, você fala, opa, normalidade, né? tô no pique, né? Tô no pique. O que mais? Vai, Vadir, quer falar um pouquinho Não, do medicamento? A medicação em si, a libido, a vontade em si, não mexe em nada. Nada, nada, nada. O que ela vai mexer é talvez na ereção. São coisas diferentes. É porque, assim, o pessoal acha que é legal você retardar, mas existe uma coisa ruim. Aí vai diversar para falar. O problema não é retardar. Tem hora que você não consegue. Você fica horas fazendo o trabalho, só que você tem um limiar de prazer. Aquele limiar não ultrapassa. É onde você não chega no orgasmo total. Exato. Entendeu? E é necessário, quando você está tomando remédio, é necessário que você faça um mind foods, uma preparação. Uma retenção seminal gratuita, né? Sim, mas por outro lado... Não é gratuita, Vem de não. brinde! Vem de brinde com venlafaxacina, ganhe de brinde uma retenção seminal também. Mas, que legal! Galera, não vamos ver só o copo vazio, entendeu? Por exemplo, um celibato de 30 dias aumenta em quase 400% seu índice de testosterona. Aumenta? Tá? Aumenta. Ou seja, galera, funciona? Você é a favor? Não, eu sou a favor pelo seguinte, está banalizado, entendeu? A pornografia. A pornografia destruiu muito. Meu Deus, agora essa vai ser o fechamento, hein? Vou ter que chamar o Guilherme, vou ter que fazer uma próxima live os três. Tá. A gente precisa fazer. A pornografia, só de pornografia. A pornografia se tornou um universo oculto masculino de vício, tá? O que acontece? Alguns homens, e eu já peguei alguns casos, eles não se masturbam porque eles se sentem excitados. Eles estão estressados e a sensação de orgasmo alivia a sensação de estresse. Ou seja, é a mesma coisa que medicar com antiansiolítico, é a mesma coisa que você beber um álcool. Você acabou de escolher um vício para evitar uma frustração, tá? E o que a internet oferece? Qual o perigo da internet? Primeiro, é banalizado, tá? Qualquer pessoa tem acesso. Então, os pais que estão assistindo aí, vamos prestar um pouquinho de atenção. Segunda coisa, os conceitos éticos e morais apresentados lá. Saí com a minha madrasta, peguei minha irmã, peguei minha madrinha. A coisa tem assim, temas absurdos, né? Isso eu estava falando com o paciente. E segundo, depois, o cara ali, quando ele vai para esse momento, ele escolhe a iluminação, a mulher, a posição, a coisa que ele mais gosta, a iluminação, o período de duração e quando ele quer. Controla tudo. Isso. Ou seja, e para o cérebro não tem realidade e imaginação. O cérebro é interpretativo, tá?
E aí ele se vicia naquilo. Quando vai lidar com a mulher de verdade, Não consegue. a tendência é a impotência sexual, porque ele simplesmente criou um reforço neuronal, um circuito neuronal na cabeça dele, onde ele só sente prazer naquele cenário, com aquela atriz, com aquela situação, e isso vem gerado. Aí eu te falo que 40% dos homens têm sido atingidos aí por essa questão. E quando a pessoa tem um transtorno que gera compulsividade por masturbação, por exemplo, a coisa ainda piora. Você acha que o border tem mais tendência a ter essa compulsão? Sim, sim, Certeza. sim, sim. É indutivo. O border ele tem uma tendência a tudo que é viciante, tá? Desde o açúcar, tá? Eu falei isso uma vez. Desde as comidas palatáveis, entendeu? Até jogos que geram bastante endorfina, até vídeos curtos, entendeu? Até pornografia, entendeu? E por aí vai. A coisa vai escalonando, tá? A coisa vai escalonando. O que que acontece? Ou o border entende, que nem o Valdir entendeu, que é necessário uma regra disciplinar, entendeu? Tem horas que é melhor escolher o tédio, tem hora que é melhor escolher a paz, entendeu? Porque se você se render a todo impulso que você tiver, porque o que os outros chamam de pensamento intrusivo, o border chama de impulso. Faz, né? Ele já faz, ele não segura. No filter. No filter. Exatamente. Sem filtro, galera. Então, eu acho que a gente falou bastante, a gente apresentou bastante. Daqui a pouco eu preciso fazer meu mindfulness. Olha só, falando em disciplina, né? 21 e 23. Gente, não vamos conseguir responder. Eu sei que tem um monte de perguntas aqui, eu anotei, mas fica para o second round. A gente faz mais outra. A gente marca. Opa, mais uma live, Vadir? Não, bora. A gente tem que divulgar, a gente tem que fazer o pessoal começar a compreender. Tô dentro. Bora. Uma coisa que eu percebi, tá? Como remissão, com a ajuda da Leti aí, né? Eu devo essa para ela. Eu, mesmo depois da remissão, de ter melhorado bastante o meu cognitivo, de ter ficado muito mais controle das minhas impulsões, mesmo assim eu me sentia muito sozinho. Quando eu descobri o grupo, quando eu descobri que tinha uma galera border lá, cara, como melhora a nossa vida. Melhor. Entendeu? Porque o problema do border é justamente ele precisa se sentir pertencido. E agora nós temos... É isso mesmo. Essa sensação então, de não forçar a barra para poder ser o que é, né? Poder simplesmente ser, relaxar, ser e falar e se comunicar do jeito que você é de verdade, sem botar ali palavrinhas, sabe? Porque o outro vai estar entendendo que ele sente igual. Hoje eu falei besteira, amanhã é o outro que está falando besteira, depois. E tá todo mundo meio que é um espelho. Né? É o que a gente está fazendo aqui, né? Embora eu não seja homem, mas eu vejo muitas coisas em mim, em vocês e vice-versa. A gente vai trocando as nossas experiências e a gente vai se vendo também. Isso é muito importante. E falar, como o Vadir falou, a gente precisa falar, a gente precisa levar mais informação. Eu acho que é um papel muito importante. Obrigada por vocês dois estarem aqui hoje e todos vocês que estão aqui assistindo a gente. E até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Valeu pela... Foi ótimo você aparecer de última hora. Ninguém melhor para falar de borderline do que você. Foi lindo isso. Tamo junto. E a gente vamos marcar uma próxima live aí e pensar em algumas coisas e algumas ideias. Depois eu vou passar para o senhor, doutor, algumas coisas bacanas que a Alete acabou pensando e que você é o cara certo para ajudar a gente. Tivemos umas boas ideias, Vadir, que inclui você. Tá bom. Também. Eu só peço uma coisa, vamos ajudar a divulgar essa música, porque eu acho que ela ficou legal, cara. Vamos. Já botei lá nos stories, tá lá no meu feed. E eu vou todo dia colocar lá nos stories com o link da petição também. Pessoal, assinem a petição, assinem o vacinado. A gente já
teve aí né, um grande passo, uma vitória, a música saiu do ar, né? Mas a gente precisa da retratação, né? A equipe ainda não se posicionou, então a gente não sabe se foi retirado momentaneamente, se daqui a pouco volta com a música, então não vamos baixar a guarda, gente. Exato. Vamos continuar. A guerra não tá ganha, não. Vamos Não. continuar. É igual Eu entendo, profissão, é todo dia, até conseguir, é todo dia, um trabalhinho ali. eu entendo o equívoco de que, olha, eu realmente não sei do que eu estava falando. Eu entendo. Agora, eu levantar um copo e falar assim, enquanto estão tentando me cancelar, eu estou Ah, fazendo meu próximo sucesso e putz, vai ser polêmico, aí me doeu bastante, foi de entendeu? uma ironia aquilo ali, sabe? Cortante, sabe? Com a sua questão de distorção de imagem, tá aí, ó. A Raquel falou que você é uma das pessoas mais bonitas que ela já viu. Agora fala para a borderline para ver se ela acredita, porque ainda agora tem outra barreira, né? Ela acreditar no elogio. Nem dando. Entendo. Borderline não se elogia a aparência, pessoal. Se elogia a personalidade, porque cada dia o borderline acha que tem uma É, aparência. fala assim, ah, que inteligente que você é, que guerreira você é, que legal o seu trabalho. Aí eu fico, porra, sensacional. Agora, fala que eu sou bonita, eu não sei nem onde enfiar minha cara. Eu juro pra vocês, eu fico com vergonha, eu fico assim, gente, como assim? Sabe, eu queria ver isso no espelho, me mostra, tem aí na tua casa. Será que no seu espelho eu fico bonita? Porque no meu não tá rolando. Mas, gente, brigadão, Obrigado. tá? É sempre um prazer estar com você, Vadi. Foi a primeira vez que eu estou vendo o Flávio na vida. Muito legal, parabéns. Muito obrigada. Valeu pelo esforço lá, pela divulgação. Parabéns também, Vadi, pela divulgação aí. Vamos junto. A guerra não está finalizada. Vamos continuar firme. Aqui é união, galera. É isso. Valeu. Abraço. Obrigado pela oportunidade. Vadir, obrigado pela companhia. Espero te ver mais vezes. Aê. Sempre. Tchau, tchau, Tchau. galera. Vou deixar salvo, tá? Tá, Valeu. eu agradeço. Tchau. Tchau, tchau.